Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o resumo do livro O Rei dos Dividendos, escrito por Luiz Barsi Filho. Neste vídeo, vamos dar uma visão geral da história e das principais lições apresentadas pelo autor sobre o investimento em ações com foco em dividendos. Vamos também discutir como as estratégias de Luiz Barsi Filho podem ser aplicadas na sua própria jornada de investimentos. Não perca essa oportunidade de aprender com um dos maiores especialistas em investimentos no Brasil. Vamos começar! O Rei dos Dividendos é um livro escrito por Luiz Barsi Filho, um renomado especialista em investimentos no Brasil. No livro, o autor compartilha sua estratégia de investimento baseada em dividendos e como ele construiu sua fortuna ao longo dos anos. Ele argumenta que o investimento em ações com dividendos consistentes é uma das melhores formas de garantir uma renda passiva e alcançar a independência financeira. Ele também aborda temas como a importância da diversificação e da disciplina no investimento, bem como evitar armadilhas comuns do mercado de ações. O livro é recomendado para aqueles que estão procurando aprender sobre investimentos e como construir riqueza de forma consistente. A importância do investimento em dividendos é um dos principais tópicos abordados no livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho. No livro, o autor argumenta que o investimento em ações com dividendos consistentes é uma das melhores formas de garantir uma renda passiva e alcançar a independência financeira. Ele destaca que, ao invés de depender de uma única fonte de renda, como um salário, o investimento em dividendos permite que os investidores recebam renda regularmente sem precisar vender suas ações. Ele também destaca que ao investir em ações com dividendos consistentes, os investidores são capazes de superar a inflação e aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Além disso, o autor apresenta exemplos de como os investidores podem se beneficiar de uma estratégia de reinvestimento de dividendos, aumentando ainda mais sua renda passiva. No livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho, o autor compartilha sua estratégia de como escolher ações com dividendos consistentes. Ele argumenta que, ao invés de se concentrar apenas no preço das ações ou na perspectiva de curto prazo do mercado, os investidores devem se concentrar em empresas com histórico de pagamento de dividendos consistentes e crescimento sustentável. Ele sugere que os investidores busquem empresas com uma relação dividend-yield elevado, que indica um maior retorno de dividendos em relação ao preço das ações. Ele também aconselha os investidores a avaliar a estabilidade e a perspectiva de crescimento dos lucros das empresas, pois isso pode indicar se uma empresa é capaz de manter o pagamento de dividendos consistentes no futuro. O autor também destaca a importância da diversificação no portfólio, sugerindo que os investidores devem escolher ações de diferentes setores e mercados para minimizar os riscos. No livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho, o autor discute como diversificar e gerenciar seu portfólio de investimentos para maximizar os retornos e minimizar os riscos. Ele enfatiza a importância de diversificar seus investimentos entre diferentes setores e mercados, ao invés de concentrar-se em apenas algumas empresas ou setores. Ele sugere que os investidores devem ter uma mistura de ações de empresas de diferentes tamanhos e estágios de desenvolvimento, bem como em diferentes mercados geográficos. Além disso, o autor aconselha os investidores a estabelecer metas de investimento e a avaliar regularmente seu portfólio para garantir que eles estejam alinhados com suas metas e estratégias. Ele também destaca a importância de ter uma mentalidade de longo prazo e a paciência para manter um portfólio diversificado e bem gerenciado. No livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho, o autor discute como evitar armadilhas comuns do mercado de ações. Ele argumenta que os investidores devem evitar cair em armadilhas comuns, como seguir a multidão e investir em empresas que estão em alta, sem avaliar o valor real. Ele também aconselha os investidores a evitar se deixar levar por notícias sensacionalistas e rumores, pois isso pode levar a decisões de investimento imprudentes. O autor também sugere que os investidores devem evitar tentar prever o futuro do mercado e se concentrar em investir em empresas com fundamentos sólidos e histórico de pagamento de dividendos consistentes.
Ele também destaca a importância de não se deixar levar pelo medo ou pela ganância, e de manter uma mentalidade de longo prazo ao investir. Ele aconselha os investidores a seguir suas estratégias de investimento e não se deixar influenciar pelas emoções do mercado. No livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho, o autor destaca a importância da disciplina e paciência no investimento. Ele argumenta que os investidores devem ser pacientes e manter uma mentalidade de longo prazo ao investir. Ele aconselha os investidores a estabelecer metas de investimento a longo prazo e a seguir suas estratégias de investimento, mesmo quando o mercado estiver passando por dificuldades. Além disso, o autor enfatiza a importância da disciplina para evitar cair em armadilhas comuns do mercado, como seguir a multidão e investir em empresas que estão em alta, sem avaliar o valor real. Ele também recomenda que os investidores devem ser disciplinados ao diversificar e gerenciar seu portfólio, e avaliar regularmente seu desempenho para garantir que esteja alinhado com suas metas e estratégias. O autor destaca que para alcançar a independência financeira, os investidores devem ter disciplina e paciência, para seguir uma estratégia de investimento consistente e evitar tomar decisões impulsivas baseadas nas emoções do mercado. No livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho, o autor discute como usar análise fundamental para avaliar o valor de uma empresa. Ele argumenta que a análise fundamental é uma técnica que permite aos investidores avaliar o valor intrínseco de uma empresa e determinar se o preço atual das ações está subvalorizado ou sobrevalorizado. Ele aconselha os investidores a usar múltiplos fundamentais, como P, EL e PVPA, para avaliar o valor de uma empresa. O autor também sugere que os investidores devem avaliar o histórico financeiro de uma empresa, incluindo seus lucros, fluxo de caixa e endividamento, para determinar se a empresa é financeiramente saudável e capaz de pagar dividendos consistentes. Ele também destaca a importância de analisar as perspectivas de crescimento de uma empresa, como sua posição de mercado, inovação e perspectivas econômicas, para determinar se a empresa tem um potencial de crescimento a longo prazo. O autor destaca que o uso da análise fundamental é uma ferramenta importante para os investidores para avaliar o valor de uma empresa e tomar decisões de investimento informadas e baseadas em dados concretos, evitando as armadilhas do mercado e as emoções e rumores. No livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho, o autor discute as estratégias de reinvestimento de dividendos. Ele argumenta que reinvestir os dividendos é uma estratégia importante para os investidores, pois permite que eles comprem mais ações e aumentem sua posição em uma empresa. Ele aconselha os investidores a usar a estratégia de reinvestir dividendos, pois isso permite que eles aproveitem o efeito de juros compostos e aumentem sua riqueza ao longo do tempo. O autor destaca que o reinvestimento de dividendos também permite que os investidores aumentem sua exposição a empresas com dividendos consistentes e crescimento, aumentando sua renda passiva e posição financeira. Ele também discute a importância de escolher ações com taxas de crescimento de dividendos elevadas, para maximizar o efeito de juros compostos. Ele também ressalta a importância de diversificar seu portfólio e reinvestir os dividendos de forma inteligente. Ele sugere que os investidores devem considerar a qualidade e a estabilidade do fluxo de caixa da empresa, bem como o potencial de crescimento futuro, antes de reinvestir seus dividendos. O autor destaca que o reinvestimento de dividendos é uma estratégia poderosa para os investidores que buscam construir sua riqueza a longo prazo, mas é importante para os investidores considerar cuidadosamente suas opções de reinvestimento e monitorar regularmente seus investimentos para garantir que eles continuem a ser consistentes e cresçam. No livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho, o autor discute como construir sua renda passiva com investimentos em dividendos. Ele argumenta que investir em ações de empresas que pagam dividendos consistentes é uma estratégia eficaz para construir renda passiva. Ele aconselha os investidores a procurar empresas com histórico de pagamento de dividendos consistentes, taxas de crescimento elevadas e fluxo de caixa saudável.
O autor destaca a importância de diversificar seu portfólio de investimentos em dividendos, a fim de minimizar o risco e maximizar sua renda passiva. Ele sugere que os investidores devem alocar seus recursos em diferentes setores e tipos de empresas, a fim de garantir que eles tenham uma variedade de fontes de renda passiva. Ele também discute a importância de reinvestir os dividendos para aumentar sua renda passiva. Ele afirma que reinvestir os dividendos permite que os investidores comprem mais ações e aumentem sua renda passiva ao longo do tempo. Ele também aconselha os investidores a considerar a qualidade e a estabilidade do fluxo de caixa da empresa, bem como o potencial de crescimento futuro, antes de reinvestir seus dividendos. O autor também destaca a importância de seguir uma estratégia de investimento disciplinada e paciente, para garantir que os investimentos em dividendos continuem a gerar renda passiva a longo prazo. Ele ressalta a importância de seguir uma estratégia de investimento consistente e monitorar regularmente seus investimentos para garantir que eles continuem a ser consistentes e cresçam. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo sobre o livro O Rei dos Dividendos de Luiz Barsi Filho. O livro fornece uma visão valiosa sobre como construir renda passiva com investimentos em dividendos e como evitar armadilhas comuns do mercado de ações. Se vocês estiverem interessados em aprender mais sobre esse assunto, recomendo fortemente que leiam esse livro. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para mais conteúdo sobre investimentos e finanças pessoais. Obrigado por assistir e até a próxima!